Ainda no nosso canal, você também vai conhecer as funções chamadas de funções nitrogenadas. Entre outras palavras, são as funções que apresentam nitrogênio na sua estrutura. Vamos ver como essas aulas ficarão? Roda a vinheta pra gente, desbravando a química, e é isso que você vai aprender com a gente. Bora lá! Para a nossa aula então de hoje, nós iremos falar sobre as aminas. Algumas informações, galera, que é importante que você perceba. Eu anotei mais ou menos assim para nós, ó. As aminas, elas são derivadas para nós de um composto chamado de amônia. Professor, quem é mesmo a estrutura da amônia? A amônia para nós, galera, é o que nós conhecemos como NH3. Igual vocês estão vendo, o nitrogênio está fazendo aqui para nós 3 ligações químicas. Deve-se ao fato do nitrogênio se localizar na família 5A da tabela periódica. Logo, se ele se encontra na família 5A, ele tem que fazer 3 ligações para ele completar a regra do octeto. Para ser o que nós chamamos de uma amina, um daqueles hidrogênios da amônia, ele deve ser substituído por um átomo de carbono. Ou seja, se nós tivéssemos o nitrogênio e um desses hidrogênios for substituído por um átomo de carbono, isso é o que nós chamaremos de uma amina. Vamos ver como essas estruturas ficarão e também o que nós conhecemos como nomenclatura? Vem comigo, galera, bora lá! Para nós nomearmos as aminas, é importante que você conheça o nome dos radicais. Vocês lembram, galera, do radical chamado de metil, etil, isopropil e os demais radicais que nós temos conhecimento? Então, novamente, ó, apareceu lá para nós o nitrogênio. Eu estou colocando como meu primeiro exemplo aqui com apenas um átomo de carbono. Eu preciso que você veja que aqui eu tenho o que nós chamamos de um radical metil. O nome desse composto, ele seria assim para nós, ó, metil e a terminação amina. Nós iremos ler, galera, isso aqui novamente de uma vez só, metilamina. O metilamina ou metilamina, uma outra informação que eu quero que você veja, que o nitrogênio está ligado em apenas um átomo de carbono. É importante que o aluno conheça que aqui nós estamos diante de uma amina chamado de amina primária. Professor, o que é uma amina primária? É aquela que o nitrogênio está ligado em apenas um átomo de carbono. Imagine novamente, galera, que por sua vez, nesse meu segundo exemplo agora, eu coloquei 2 radicais chamados de radicais metil. Professor, eu tenho 2 radicais metil. Qual é o nome desse composto? O nome para nós, galera, desse composto, ele apareceria assim, ó, dimetilamina. Professor, por que dimetil? Repare novamente que nós temos 2 radicais metil pendurado para nós no nitrogênio. Uma outra informação, como o nitrogênio está ligado em 2 átomos de carbonos, é importante que você saiba que esse composto para nós seria chamado de uma amina secundária. Professor, o que é uma amina secundária? É aquela que o nitrogênio está ligado em 2 carbonos. E para nós concluirmos esse primeiro momento, existe o que nós conhecemos como uma amina terciária. Professor, o que é uma amina terciária? É aquela que o átomo de nitrogênio está ligado em 3 carbonos diretamente. Professor, e uma pergunta, qual é o nome desse composto? Como existem, galera, 3 radicais metil, ficaria trimetilamina. E igual nós comentamos anteriormente, essa amina para nós, ela é conhecida como uma amina terciária. Professor, posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Então a amina, ela pode ser classificada em amina primária, secundária e terciária? É isso que eu quero que você veja. Ô Eva, eu tenho uma outra pergunta para fazer. Pois não, eu estou vendo, Eva, que nesse caso, você usou apenas os radicais metil. Eu posso ter uma amina com 2 radicais diferentes? Pode, e eu vou mostrar para vocês agora. Vem comigo, galera. Uma outra observação que vale a pena, galera, reparar é que na nossa amina chamada de amina primária, existem maior quantidade de ligações de hidrogênio. Aqui eu tenho 2 ligações de hidrogênio, aqui tem uma ligação de hidrogênio e aqui não tem ligação de hidrogênio. Os compostos que têm ligações de hidrogênio apresentam um alto ponto de ebulição. Toda amina para nós chamada de primária tem um ponto de ebulição maior do que uma amina secundária e é maior do que é para nós uma amina terciária. Mesmo que essa amina apresente para nós uma massa maior, ela apresenta para nós um ponto de ebulição menor do que uma amina chamada de amina primária. Tranquilo? Vamos lá, galera. Professor, e se nós tivéssemos um composto que ele me deu o nome? Ele me deu assim, ó, etilamina. Como que eu monto isso, Eva? Etilamina, nós teremos um nitrogênio e um radical etil pendurado nele, ó. Você lembra que o etil é um CH2 e um CH3?
E aqui, novamente, para nós teríamos o que nós chamamos de hidrogênio, para completar a regra do octeto. Aí apareceu assim para nós, galera, ó, fenilamina. Professor, como que é mesmo um radical fenilamina? Um radical fenil é quando nós temos, galera, um grupo, né? É como se fosse um benzeno pendurado. Quando ele está na posição de um radical, ele chama para nós fenil. Tudo bem? Aqui, galera, tem 6 carbonos. Aqui tem 2 carbonos. Aquele composto tem uma massa maior. Reparem, ó, os 2 casos são 2 aminas primárias. Está ligado em apenas um átomo de carbono. Professor, e qual dos dois vai ter o maior ponto de ebulição? Como os dois são 2 aminas primárias e aquele tem uma massa maior, aquele vai ter o maior ponto de ebulição. É dessa maneira que você tem que pensar. Professor, tem como misturar os dois? Tem. Imagine, galera, ó, peguei por acaso aqui, tá, ó, o nosso nitrogênio, estou colocando um etil aqui para um lado, estou colocando o fenil aqui para baixo, poderia ter colocado para a esquerda também, não tem nenhum problema, e eu quero o nome desse composto. O nome viria para nós em ordem alfabética, viria assim, ó, o nosso radical etil, aí viria posteriormente fenil e a terminação amina. Então nós iríamos ler exatamente igual está aqui, etilfenilamina. Tranquilo? Repare que aqui, galera, é uma amina chamada de amina secundária. Dá para perceber isso? Tranquilo? Um outro detalhe que vale a pena ressaltar, ó. Aqui eu tenho, galera, 2 carbonos. Olha a fórmula molecular, ó, C2. Quantos Hs, Eva? Hs tem 3, 4, 5, 6, 7 e 1 nitrogênio. Olha um detalhe, ó. Professor, o número de hidrogênio está dando um número ímpar. Não tem problema, galera. Para nós, só não pode ser número ímpar se for um hidrocarboneto. Como existe um outro elemento químico aqui, ó, além do carbono e hidrogênio, o número de hidrogênio para nós, ele pode ser um número ímpar. Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos lá. Aí fazendo questões, galera, tem questões que elas aparecem assim, ó. Monte uma amina primária, uma amina secundária e uma amina terciária, que apresente 3 carbonos. Olha novamente. Monte uma amina primária, uma amina secundária e uma amina terciária, com 3 carbonos. O que o aluno tem que enxergar? Isso aqui, ó. Para ela ser uma amina primária, os 3 carbonos têm que estar ligados entre si. Eu poderia montar essa estrutura, sendo que esse composto para nós é o que nós conhecemos como radical propil. O nome seria isso para nós, ó, propil e a terminação amina. Professor, também com 3 carbonos sendo uma amina secundária, olha isso, ó, o nitrogênio, nós poderíamos colocar 2 de um lado e 1 carbono para o outro. Repare que nesse caso, nós também temos o que nós conhecemos como uma amina com 3 átomos de carbonos, só que agora uma amina secundária. Radical etil, radical metil. Ordem alfabética na nomenclatura ficaria assim, ó, etil, aí viria metil e a terminação amina. Tranquilo? Professor, eu quero uma amina terciária. Galera, uma amina terciária com 3 carbonos, talvez vocês tenham enxergado aí, ó, 3 radicais metil, sendo um para a esquerda, um para a direita e um para baixo. Esse composto para nós, igual nós falamos, seria para nós o trimetilamina. Dá para enxergar isso? Tranquilo para todos? De boa? Questão novamente, que ela surge em vários vestibulares, em várias questões que talvez vocês farão aí no seu colégio, se preparando para concurso, no Enem, no vestibular, algo desse tipo. Bem tranquilo, ok? Professor, tem mais algumas informações sobre a amina que seria bom que eu lembrasse? Tem. As aminas para nós, galera, elas apresentam um pH alcalino. As aminas, elas têm a tendência de ter um pH maior do que 7. Normalmente, tá? Questões que estão relacionadas com cheiro de peixe, ela tem o que nós chamamos de uma amina na sua estrutura. Professor, peraí. Você falou que as aminas têm o quê? Elas apresentam para nós, galera, um pH obrigatoriamente maior do que 7. Professor, pH maior do que 7? Sim. Quando o pH para nós, galera, é maior do que 7, isso é chamado de um pH alcalino. Substâncias com pH alcalino são substâncias chamadas de substâncias básicas. É importante que você lembre disso. Substâncias alcalinas, substâncias básicas, elas sempre apresentarão um pH maior do que 7. Tá legal? Galera, essa para nós é a nossa aula de amina. Eu espero que você tenha curtido, que você lembre desse detalhe na hora de fazer exercícios, que isso vai ser útil para vocês. Então, esse é o nosso conteúdo que nós estamos lançando agora, ó, meio-dia, e nós lançaremos novamente às 18 horas um exercício falando sobre funções orgânicas ou algum outro tipo de exercício. Acompanhe com a gente.
deixe seu like, inscreva-se no canal e veja como química é fácil. Desbravando a química é com o professor Eva, tá legal? Um abração, galera. Tchau, tchau.